Rádio Stop FM 107.3. Outra vez, boa tarde, doutora. Boa tarde. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer mesmo. Doutora Denise, quando se fala de ginecologia, existem algumas mulheres que ainda, tal como uma das ouvintes que mandou aqui uma mensagem, disse que nunca visitou um ginecologista. Como é que a doutora consegue olhar para isso? Em pleno século XXI, existe uma mulher, e não, de certeza que não é a única, existem várias. E eu também conheço pessoas assim, próximas a mim, da minha faixa etária, que nunca visitaram um ginecologista. Se calhar até temos colegas aqui na rádio que nunca visitaram um ginecologista. Com certeza absoluta. Então, como é que a doutora olha para isso? Assim, a verdade é que a nossa sociedade, apesar de vermos bastantes avanços, ou seja, da tecnologia, já termos contato com a tecnologia, hoje todo mundo tem um telefone que tem acesso à internet e navega na internet, mas a verdade é que ainda nos falta muito em termos de conhecimento. Somos mesmo, desculpa a palavra forte, mas ainda somos bastante ignorantes em relação a aspectos que realmente importam. Porque as tecnologias são usadas para fofocas, para fake news, para saber sobre a vida dos outros, mas para questões que realmente nos afetam e que realmente importam, não são usadas. Essa é a nossa realidade. Exatamente, doutora. E porque o nosso tema de hoje é ginecologia preventiva e a importância do exame ginecológico, eu gostava aqui que a doutora, não é, para começarmos mesmo já com a nossa temática, poderia aqui nos explicar por que o exame ginecológico anual é essencial para a saúde da mulher? Primeiro, eu penso ser importante os ouvintes saberem o que é a ginecologia. Porque de certeza tem pessoas do outro lado e que nem sequer sabe do que estamos a falar. Para dizer que a ginecologia é a especialidade médica que estuda o aparelho reprodutor feminino, ou seja, que é responsável pela prevenção e tratamento de doenças que podem afetar o aparelho reprodutor feminino, assim para questões preventivas, como por exemplo planeamento familiar, também está dentro da ginecologia. Então é sobre isso, caros ouvintes, que nós estamos a falar quando falamos sobre ginecologia. E que sim, a consulta de ginecologia deve ser feita pelo menos uma vez por ano. Vai depender da especificidade de cada um e que é importante as pessoas entenderem que cada pessoa tem o seu assunto. Então, que não adianta estar a comparar com a prima, com a vizinha, com a irmã, porque dependendo de outros fatores que podem afetar a saúde do indivíduo, dependendo de doenças de base que a pessoa já possa ter, dependendo das questões que faz a pessoa procurar o ginecologista, essa visita pode ser mais do que uma vez por ano. Mas que de forma rotineira, para exames de rotina, considera-se uma vez por ano. E também é importante os ouvintes saberem que essas consultas devem ser iniciadas assim que a menina começa a menstruar. É a altura ideal para se começar a visita ao ginecologista. Ah, mas a pessoa começou a menstruar aos 8 anos. Ok, então é com 8 anos que vai levar ao ginecologista. Porque a consulta de ginecologia não se trata, não é apenas uma questão de a pessoa ter doença alguma. É como nós dissemos, é de caráter também
preventivo, é de caráter também para ensinamentos, porque nesta consulta não só a mãe dessa menina começou, não só a própria menina começou a menstruar, como a mãe da menina pode ter questões pode não saber lidar com esta fase. Então, aí vai estar o profissional que é para ajudar essa mãe a lidar com esta fase, para transmitir conhecimentos, para ensinar tanto mãe como filha, e digo mãe porque geralmente são as mães que levam, mas tenho pacientes adolescentes que o pai é que levou à consulta e está tudo bem, o pai deve participar, apesar de ser uma questão que é bastante íntima e que nós pensamos, ok, outra mulher é que vai perceber melhor, mas o pai deve participar também desta vida da filha. Então é normal, se a mãe não está disponível, o pai pode levar, ou mesmo que a mãe esteja disponível, pode ter aí uma dinâmica do casal, ok, agora vais tu, próximo ano vou eu, e isso é aceitável, aliás, é o certo, porque os pais devem estar os dois inteirados sobre. Então, deve começar a consulta de ginecologia assim que começa a menstruar, ou então quando, porque às vezes as mães têm alguma preocupação, porque crianças que mesmo sem menstruar e que a mãe às vezes nota que na roupa íntima, na cueca, tem alguma secreção estranha e que leva para o pediatra, né, que é o especialista, a parte da criança, mas que da parte do aparelho reprodutor é mesmo o ginecologista. Então, sim, também é normal uma criança, uma mãe levar, por exemplo, uma criança que tem 5 anos, está a levar ao ginecologista porque notou algo estranho, porque reparou que ao limpar essa criança achou que tinha aí alguma alteração da anatomia do aparelho reprodutor externo, por exemplo, e então levar ao médico que é para ver se está tudo bem. Exatamente, e falando mesmo já de criança ou até mesmo adolescentes, e vamos aqui relacionar também para a figura paterna. Existem aqueles pais, doutora, que a doutora vai falar sobre, chamou-me a atenção e é importante, porque existem aquelas mães, né, no geral os pais, que não têm aquele cuidado de levar a criança ao ginecologista. Por que eu vou levar o meu filho? Por que a minha filha ao ginecologista? Ela é só uma adolescente, ela é só uma criança. Por que eu vou levar? Não precisa. Como é que a doutora consegue olhar ou aconselhar esses pais que ainda partilham ou têm esse tipo de pensamento, que não precisam levar o adolescente para uma consulta de ginecologia? Então, pais, esse é um pensamento que é retrógrado. Isso era admissível em outros tempos em que não existiam profissionais da área ou não existiam conhecimentos como tal, mas hoje em dia isso é inadmissível. Até porque tem muitos pais que não sabem o que realmente se passa com os adolescentes que têm em casa. Essa adolescente pode até já ter iniciado uma vida sexual e os pais nem sequer saberem. E então, como é que essa adolescente se está a prevenir contra gravidez, contra infecções sexualmente transmissíveis? Não sabem, é tudo de ouvir da amiga, aquela amiga que se acha, porque tem sempre aquela amiga a que sabe mais, a que se intitula que tem mais experiência. Então, é ouvir da amiga, é lançar aí no Google alguma coisa, mas isso não é válido, é preciso mesmo um especialista da área. E se não fosse importante essa consulta de ginecologia, nós não teríamos por que se tem tanta gravidez precoce? Por que tem muita adolescente grávida? Por que tem muita adolescente a perder a vida por causa das tentativas do aborto? Porque ficam grávidas e então em casa não podem descobrir,
lá procuram alguém, uma solução que é para tirar essa gravidez, para interromper essa gravidez, e muitas acabam por perder a vida, outras acabam por perder o útero, que isso depois afeta na fertilidade delas, ou seja, já não tem como ser mães biologicamente. Então, é preciso repensarem sobre essas crenças que têm. Isso não é admissível aos tempos de hoje. Exatamente. Temos aqui uma questão, aliás, muitas questões, não é? E é uma ouvinte que pergunta o seguinte: boa tarde, outra vez sou a Marta, quem fala para vocês. E eu gostava de saber da doutora, todas as mulheres devem fazer exames ginecológicos anualmente ou isso depende da idade e histórico de saúde? Então, é como eu disse, todas devem fazer anualmente. Agora, dependendo disso, do histórico, do estado de saúde, como a ouvinte diz, outras podem fazer mais do que uma vez, mas o mínimo é uma vez por ano. E todas as mulheres, sim. Exatamente. E temos aqui uma questão do nosso ouvinte, um rapaz, que bom, que sabe que os homens estão aí atentos a ouvir o nosso programa. E ele pergunta o seguinte: muitas mulheres ainda têm receio de realizar consultas ginecológicas, o que é verdade. Quais são os mitos mais comuns que impedem as mulheres de se consultarem regularmente? Doutora, por favor. Quem escreve para vocês é o José. Na verdade, assim, em relação à consulta de ginecologia, eu nunca ouvi um mito como tal que justifica porque é que não vai à consulta de ginecologia. Isso é mesmo uma escolha, é mesmo um comodismo das pessoas, no sentido de eu estou bem, vou ao médico por quê? Porque nós ainda temos essa cultura que ir ao médico é para tratar. E atenção, ouvintes, a medicina hoje, o objetivo da medicina hoje é ser preventivo, ou seja, prevenir problemas e não tratar problemas. Então, é só que nós ainda estamos, a mentalidade da nossa sociedade ainda está lá atrás, que é uma questão de vou ao médico que é para me tratar. Então, que obviamente que aquela mulher que está bem de saúde, aparentemente, que não tem queixa nenhuma ginecológica, ela não vê a necessidade de ir ao ginecologista. Assim como também tem aquelas que têm queixas, mas das queixas mais comuns, por exemplo, em relação a corrimento vaginal, mas que essas já ouvem, ok, da mãe, da avó. Ah não, faz só assento, faz um assento, põe folha de goiabeira ou folha de não sei, que isso passa. E então, e que acabam por fazer e que sentem algum alívio e então já não vê a necessidade de ir ao ginecologista. Então, é mais por uma questão de comodismo e também porque a nossa sociedade é muito ainda das ervas e desse tipo de medicina, e então que acabam por cada um tem um médico em casa, todos se intitulam médicos, que não, basta fazer isso. Então é por isso que as pessoas não procuram um ginecologista. Mas é verdade, doutora. E olhando, outras até dizem o seguinte: eu vou ao ginecologista, não, depois tem que pegar, me tirar a roupa. Mas praticamente não precisam tirar a roupa, umas até nem não precisam tirar a roupa. Então acho que é o que passa na cabeça das mulheres. E a falta de informação também. E às vezes os parceiros é que incentivam muitas vezes as suas parceiras a não procurar um ginecologista. Tu vais procurar um ginecologista por quê? Para te fazerem o quê? Então, doutor, é importante aqui, quando a mulher vá, imaginemos que chega uma mulher até a doutora, vem fazer uma consulta de ginecologia. O que é que a doutora vai, de imediato, o que é que vai fazer com a paciente?
porque é importante os ouvintes perceberem, porque há quem não entende, pensa que quando vai fazer a consulta de ginecologia é pegar logo, tirar a roupa e enfim, um monte de coisas. Pois, é assim, e aí é que está. É como dizem, uma mentira quando é dita muitas vezes já se torna uma verdade. Pois. E então o que é que acontece? Nós não estamos habituados a bom tratamento, a tratamento de qualidade. Então, é preciso as mulheres entenderem, porque, assim, sendo bem realista, toda mulher que vai à minha consulta, sim, tira a roupa. Porque eu preciso observar, tira toda a roupa, porque também eu faço observação da mama. Tem que fazer o exame também da mama. É preciso ver, essa mulher vai estar deitada na marquesa, ver se tem mancha na região da mama, alguma mancha no corpo, porque às vezes manchas, às vezes alguns sinais que temos no corpo podem ser sintomas de alguma doença também. Então, sim, quando vai ao ginecologista, mas aí é que está, e isso é muito comum. Eu vejo que as pacientes, quando vão à minha consulta, e eu digo, depois de falar, me digo, ok, agora vamos passar para a observação, então, e indico a casa de banho e dou a bata que é para trocar. Doutora, mas toda a roupa, porque aí é que tá, as pessoas habituaram-se a esse tipo de consultas, que eu costumo dizer que são consultas do bungle, são consultas que não são consultas de qualidade, porque o ginecologista, apesar de ser ginecologista que tem que focar na parte genital, o médico em si, nós quando fizemos medicina, porque o ginecologista primeiro tem que fazer medicina para depois se especializar em ginecologia. E nós aprendemos que o doente deve ser observado da cabeça aos pés. Então, que ele deve ser visto, porque às vezes, porque você pode ter a sua queda de cabelo, já pode me indicar que você tem algum problema hormonal, por exemplo. Então, se eu não olhar para si com olhos de ver, que é para olhar mesmo para as suas características, isso pode passar. Então, que às vezes uma queda do cabelo, um cabelo enfraquecido, já pode dizer, ok, essa mulher pode estar com déficit de vitaminas, pode ter algum desequilíbrio hormonal. Tá entendendo? Então, é preciso ver da cabeça aos pés, é preciso ver com olhos de ver. E agora, esse tabu das pessoas que, mas vou estar despida assim, é médico. É médico. E nós fomos formados, nós estudamos para isso. Muitas mulheres se preocupam, doutora, mas não fiz a depilação. Não importa, eu estudei para isso, estou formada para isso. Então não precisam ter esse receio, esse tabu, porque o médico, você não pode esconder nada do médico. Você, quando vai ao médico, não pode esconder nada do médico, porque aquilo que você está a esconder pode ser uma peça fundamental para fazer já o seu diagnóstico e aí poder tratar. Então, se você for para o médico ainda com vergonha, com tabus, porque não pode me ver, então a sua observação não será feita de uma forma completa, de uma forma correta, para se poder fazer possíveis diagnósticos. Exatamente. Então, estimado ouvinte, 15 horas agora e 30 minutos. Você está a acompanhar o programa Saúde e Bem-Estar na Sintonia 107.3 em FM. E hoje nós abrimos o nosso consultório para falar sobre ginecologia preventiva, a importância do exame ginecológico anual. E quem nos está a elucidar hoje é a doutora Denise Matosso, que é ginecologista.
Já sabe, estimado ouvinte, que você aqui pode deixar as suas mensagens, pode até mesmo, se preferir, ligar para nós, que o nosso contacto é o 944-770100. Então já sabe, ligue para nós, mande a sua mensagem, que nós teremos todo o gosto em falar consigo e ler as suas mensagens. Aí alguma dúvida contigo? Aí alguma dúvida? Então não hesite. Fale conosco que nós estamos aqui prontos para lhe ouvir. E já temos um ouvinte aqui a ligar. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem temos o prazer de falar e de onde nos fala? Fala com a Rosa pela dona. Ok, dona Rosa, como está? Está tudo bem por aí? Sim, graças a Deus, tá muito obrigada. Está a acompanhar o programa? Sim, estou acompanhando agora a classe de psicologia e achei interessante. Certo. E qual é a questão da dona? Não percebi. E qual é a questão da dona Rosa? Eu gostaria de saber o que uma mulher pode fazer para acabar com os traços vaginais. Pode repetir, por favor? O que uma mulher pode fazer para acabar com os traços vaginais? Ok, muito bem. Tem mais alguma questão, dona Rosa? Não, não. Ok, muito bem. Então fique aí bem sintonizada ao Saúde e Bem-Estar. Tá, muito Beijinhos. obrigada. Pronto, doutora, agora é consigo. Ok, então, Dona Rosa, primeiro precisa perceber que, para quem não sabe, flatos vaginais são aqueles gases que a mulher fica a soltar pela vagina. É preciso entender que a vagina é um canal. E então, esse canal que fica aí fechadinho, quando entra ar, pode acabar por soltar esses flatos, ou seja, e isso acontece durante o ato sexual, porque pensar, é um canal onde um pênis vai estar lá dentro, então aquele movimento durante o sexo que vai permitir a entrada e saída de ar, não é? Com os movimentos durante o ato sexual, então pode produzir este barulho que chamamos de flato vaginal. O que fazer para diminuir? Porque isso depende muito também da posição, porque você se reparar, Dona Rosa, há posições que esse som é mais intenso, é mais proeminente, existe esse tipo de som, então depende muito da posição sexual. Agora, do ponto de vista físico, é preciso que, é claro que mulheres, quanto mais flacidez vaginal a mulher tenha, maior esse fenômeno de flatos vaginais, porque as paredes da vagina estão flácidas, então é preciso diminuir a flacidez dessa vagina. E por que a mulher tem flacidez vaginal? Porque isso também depende muito da genética de cada um, porque é preciso entender que a vagina é um músculo. Então, assim como nós notamos, por exemplo, flacidez no nosso braço, que notamos aquelas carnes que a pessoa está a fazer chau e tem carnes aí a movimentarem, tem a nossa barriga, o abdômen também, aquela gordura, então que vê os músculos flácidos. O mesmo acontece com a vagina também. Então, claro que a mulher, se tiver numa condição de sobrepeso, de obesidade, essa vagina, os músculos dessa vagina vão estar flácidos. Então, por isso, é importante as pessoas terem a prática da atividade física, ou seja, para conseguirem estar no peso ideal, é preciso reeducação alimentar, né, que também vai contribuir para que a pessoa esteja num peso ideal. E claro que nós também temos a fisioterapia pélvica, que é a especialidade que é responsável pelos exercícios da zona pélvica, ou seja, essa nossa zona íntima, essa zona íntima
como também tem músculos, também precisa dos exercícios, e para isso temos a fisioterapeuta pélvica que nos ajuda nesses movimentos de contração do abdômen, contração dos músculos pélvicos, ou seja, da vagina, para, claro, que tenhamos os músculos mais tonificados, com menos flacidez, e assim diminuir os flatos. Exatamente. Estimado ouvinte, então é isso. Na semana passada, doutora, nós também tivemos um caso, uma ouvinte que ligou por esta mesma inquietação. Que ela está com esse problema, principalmente no ato da relação sexual, ela fica incomodada, ela e o parceiro sentem-se incomodada. E que acho que eu já vou continuar, mas antes vamos atender a mais um ouvinte, que os ouvintes são prioridade. E pronto. Alô, boa tarde. Dona, por favor, tem como baixar o volume do seu rádio, por favor? Eu sei que acompanhar o programa, eu tenho uma inquietação. Certo. Há 2 meses atrás eu sinto dores nos seios. Certo. Essa é a minha inquietação. E então, há 2 meses atrás, sente essa dor nos seios, e o que fez? E a nossa ouvinte, perdemos a nossa ouvinte, pronto. Assim, está a ver, e isso acontece muito. Pessoas, têm dor no seio há 2 meses, e o que fez? Muita gente, fica por casa. Então tem que ir ao médico, que é para ser observado. E porque as pessoas ficam à espera do milagre, as pessoas querem respostas prontas. É preciso entenderem que medicina é algo que precisa ser visto, que a pessoa precisa observar, procurar por alterações, fazer exames. As pessoas, assim como tem aquelas pessoas que vão à consulta e por explicarem, e as pessoas querem logo uma receita, ou seja, querem logo uma solução. Não entendem que muitas das vezes precisamos de exames complementares também para ver. E aí as pessoas já desistem logo da consulta. Ainda vou ter que fazer exames, vou ter que gastar dinheiro mais a fazer exame. Esse médico não presta, porque pensam que a pessoa tem uma bola de cristal, que então, vai visualizar e está aqui a solução. E por isso que cada vez mais as pessoas têm sido enganadas por pessoas que se intitulam que fizeram medicina, que são médicos quando não são, que são os charlatões, pois. Mas isso por quê? Porque convencem as pessoas, porque ficam com as promessas de eu vou, não engravida. Nós temos um chá que vai tomar e vai engravidar. Sente dor, não sei o quê. Esqueça isso vai passar, venha ter conosco, que nós temos um óvulo que vai... Então, e as pessoas ficam todas, a solução, porque querem milagres, querem facilidades, querem só ir uma pessoa que vão explicar, vão dizer, eu tenho isso. A pessoa nem sequer vai observar, nem precisa de observar. Vai só dizer, sobe numa balança ou pega alguma coisa, que já vão lhe dar um diagnóstico. Olha, a senhora tem nódulo na mama, tem miomas, tem endometriose, tem candidíase, tem trompas obstruídas, e nós temos esse remédio. As pessoas estão à procura do milagre. E isso fica a prejudicar a saúde. Está com dor nos seios, vai ao médico, que é para ser observado. É claro que nós mulheres, a questão hormonal, porque nós temos flutuações hormonais, o nosso ciclo menstrual
que ela acontece por causa das hormonas estrogênio e progesterona, que em cada fase uma está mais elevada que a outra e que dependendo, cada uma delas tem um certo efeito sobre determinado órgão, ou seja, não apenas a nível do útero, mas também outros órgãos, e desses órgãos inclui as mamas também. Então, claro que às vezes determinada fase do ciclo menstrual, por causa de alguma hormona, a pessoa sente maior tensão mamária, a pessoa pode sentir dor na mama, mas para isso é preciso a pessoa fazer consultas, é preciso a pessoa aprender a conhecer o seu corpo, é preciso cada mulher, não precisa ser médico, tem que saber entender o seu ciclo menstrual, tem que saber entender qual é o efeito das hormonas no seu corpo. Mas para isso é preciso irem às consultas. Exatamente. Falando mesmo em calcular o período, doutora, há aqui uma mensagem que chegou já há algum tempo de uma ouvinte que perguntou relativamente a isto. Ela diz que tem dificuldade em calcular o seu período fértil e gostaria que a doutora a ajudasse. Ok. Ela tem dificuldade em calcular o período fértil porque não vai ao médico. Aí está. Porque não vai ao médico. Então, as pessoas, vocês não querem ir ao médico e querem, ok, fórmulas mágicas. Primeiro, a pessoa, porque é preciso saber que tipo de ciclo essa mulher tem. Se tem um ciclo regular, se tem um ciclo irregular, para saber se é possível fazer esse cálculo e como fazer esse cálculo. Porque aquelas mulheres que têm um ciclo irregular, o cálculo se faz de uma forma. Aquelas mulheres que têm ciclo regular, o cálculo se faz de outra forma. E tem a questão que também que as próprias mulheres não sabem se o seu ciclo é regular ou não, porque pensam que ciclo regular é aquele que aparece no mesmo dia do mês, por exemplo. Ok, todos os dias 4 do mês eu estou menstruada, então tenho um ciclo regular. Se você tem variações, já consideram que o meu ciclo não é regular, mas isso é mentira. Ciclo regular não significa que a pessoa tenha que menstruar todos os dias do mês, que seja o mesmo. Pode ter variações, desde que a mulher tem que contabilizar se demora, se varia de 21 a 35 dias, se está dentro deste tempo. É um ciclo que é normal. E contar, as pessoas sabem contar, é mesmo só contar 1, 2, 3, 4, 5, sabendo que quando a menstruação aparece é o primeiro dia da menstruação. Então tem que contar todos esses dias até a data da próxima menstruação. Ou seja, a data da próxima menstruação será já o primeiro dia do próximo ciclo. Então, o dia anterior, quantos dias é que foram? Foram 30 dias que passaram, então quer dizer que esse seu ciclo durou 30 dias. E assim sucessivamente ir contando para ver quais são as variações do seu ciclo. Se é um ciclo que varia de 26 a 30, se varia de 30 a 32, para saber quais são essas variações e assim passarmos para a segunda fase, que é de calcular o período fértil. Então, ninguém calcula período fértil sem conhecer primeiro como é que funciona o seu ciclo, a variação do seu ciclo. Exatamente, estimado ouvinte. Então ficou aí a resposta. Você está acompanhando o programa Saúde e Bem-Estar. São 15 horas agora e mais 45 minutos. E hoje nós abrimos o nosso consultório para falar sobre ginecologia preventiva. A importância do exame ginecológico anual. Quem nos está a elucidar hoje é a nossa querida doutora Denise Matoso, que é ginecologista. Dizer, caríssimo ouvinte, que você também pode aqui deixar a sua mensagem, a sua dúvida, a sua inquietação, ou até mesmo, se preferir, pode ligar para nós
Que o nosso contacto é o 944 770100. WhatsApp 944 770100. Doutora, nosso ouvinte diz o seguinte: boa tarde, doutora. Como se chama a região onde o pênis chega? Não tenho a certeza se é mesmo na bexiga. Quando ele faz o movimento, vai e vem, chega o pênis e dói, por ser muito grande na relação sexual. Onde o pênis chega. Ela diz o seguinte. Mas pronto, assim, está a ver, são esses os problemas, como eu já disse, que nós temos, que a nossa sociedade tem. A pessoa vê moças tão cuidadas aí no Instagram, fotos não são fotos, produções de não sei o quê, e não sabem o básico. Então, moças, é preciso ler, precisam ler mais, precisam investigar mais, porque as mulheres não conhecem mesmo o aparelho reprodutor delas. Então, por exemplo, essa ouvinte, onde é que o pênis chega? Relação sexual. O pênis vai estar onde? Na vagina, no canal vaginal. É aí que está. E muita gente pensa que diz que, ok, o pênis é longo e porque vai até a bexiga, está a entender? Não sabem o mínimo, a anatomia do aparelho reprodutor. Assim, naquele canal vaginal, onde o pênis vai estar durante o ato sexual, daí ele não passa, porque aí depois temos o colo do útero, que é a parte do útero que fica exposto no canal vaginal para ir dar ao útero, mas aquilo é algo, o colo do útero é algo que fica fechado, então o pênis não tem como avançar o colo do útero e se instalar na cavidade uterina. A cavidade uterina, quem fica é o bebê. Cavidade uterina é que tem aquela camada interna, o endométrio, que descama para sair sob forma de menstruação. O pênis não chega até aí. O pênis fica no canal vaginal. Ok, pode ter, por exemplo, sexo violento, violações que fazem lacerações. Sim, que já vimos e houve até uma vez de uma matéria no Fantástico de uma jovem que faleceu depois do contato sexual, que teve hemorragia. Por quê? Porque teve uma laceração no fundo de saco de Douglas. Fundo de saco de Douglas é a vagina, a parte da vagina que está aí do lado por trás do colo do útero. Então, um sexo, claro, dependendo da fragilidade dessa vagina, pode, mas isso é mais um sexo violento, pode provocar, se provoca aí alguma laceração, aí tem grandes vasos, então que vão provocar a hemorragia. Só nessas situações, mas se não, o pênis é na vagina que fica, não fica na bexiga, não fica no útero, não, é na vagina. Agora, aquilo que as mulheres, e por isso é que eu digo, as mulheres não conhecem o próprio corpo, que, por exemplo, quando estão menstruadas, ou o período quando está para aparecer, que sentem aquela dor no baixo ventre, e o que é que dizem? Estou com dor de bexiga. Mas não, a bexiga não tem nada a ver. Bexiga faz parte do aparelho urinário. Então, as transformações acontecem a nível aí do útero. É o útero que está a descamar para depois sair em forma de menstruação. Então, é o útero que está a contrair e que dão essas cólicas menstruais. É no útero. Mas as mulheres dizem, estou com dor de bexiga. Assim, porque a bexiga está posicionada, fica à frente do útero. Então, tem a bexiga, por trás tem o útero. Mas esse fenômeno todo é no útero e não na bexiga. As mulheres dizem, estou com dor de bexiga.
Assim como as mulheres gostam muito, estou com infecção urinária, têm corrimento vaginal e dizem que é infecção urinária. Não. Infecção urinária está relacionada ao aparelho urinário, está relacionado ao xixi. Então, se você tem líquidos a saírem pela vagina e que diz que está com infecção, isso é uma infecção vaginal. Aí é que está. As pessoas têm que aprender a dar nomes aos bois, mas para isso é preciso mesmo se cultivarem, precisam ler mais, moças. Não é só ver vida alheia, fofocas. Não. Conhecimentos, conhecer o vosso corpo. Exatamente, doutora, mas aqui também no finalzinho vem a questão que ela diz que ao fazer o movimento vai e vem, dói. E ela coloca ainda aqui a questão, por ser muito grande, será pelo sexo do pênis ser grande, por isso é que ela sente a dor, ou se não há algum problema aí? Assim, dor durante o ato sexual deve sempre procurar um médico, porque assim como pode não ter nada, pode ser sim um sinal, um sintoma de algum problema. É verdade que aquelas posições sexuais que permitem uma maior introdução, uma maior penetração do pênis, o pênis se penetrar mais a fundo, ele vai entrar em contato com o colo do útero. E o colo do útero da mulher é inervado, ou seja, tem sensações, dói. O colo do útero é algo que dói se a pessoa toca. Então, aquelas posições em que o pênis penetra mais, vai tocar nesse colo do útero. Então, sim, a mulher vai sentir algum desconforto. Sem falar com os movimentos durante o sexo, de vai e vem, de entra e sai. Também, e tocando aí no colo do útero, vai empurrando o próprio útero em si. Então, o útero vai estar em movimentos também. Então, sim, isso pode causar desconforto, mas é preciso ver, porque também pode ser um sinal que essa mulher, por quando essa dor é muito intensa, pode ser um sinal que essa mulher está com alguma infecção vaginal, por exemplo, pode ser um sinal que essa mulher tenha alguma lesão no colo do útero também. Então é preciso ir ao médico, é preciso fazer exames, o exame especular que vocês não gostam, que é o bico de papagaio, que é aquele instrumento que se introduz na vagina. Então aquilo permite ver a vagina, permite ver o colo do útero. Então aí nós vamos ver, ok, se tem alguma secreção anormal, se o colo do útero tem alguma ferida ou não. É importante fazer o Papa Nicolau, que é o exame preventivo do câncer do colo do útero, ou seja, que é o exame de rastreio do câncer do colo do útero, que toda mulher que já tem vida sexual deve fazer anualmente o Papa Nicolau, pelo menos durante 3 anos consecutivos. Durante esses 3 anos consecutivos, se o exame estiver normal, aí pode dar um intervalo e fazer a cada 2 ou 3 anos. Mas para isso, aí é que está a importância das consultas. Na consulta também, vocês vão ouvir da importância da vacinação contra o HPV. Vocês não viram aí notícias nos portais de saúde que chegaram vacinas, o Ministério recebeu vacinas contra o câncer do colo do útero. Então, é importante isso porque o câncer do colo, nenhuma mulher deveria mais morrer por causa do câncer do colo do útero, porque ele é causado pelo HPV. HPV, que é o papiloma vírus humanos, é uma infecção sexualmente transmissível. Então, nós já não devíamos ter infecções sexualmente transmissíveis. Não existe preservativo. Por que as pessoas estão a ter ainda infecções sexualmente transmissíveis? Por quê? Porque não fazem o uso do preservativo. Então, esse HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível, pode provocar lesões no colo do útero, lesões de baixo grau, mas sim podem levar a lesões de
alto grau e câncer do colo do útero. E é algo que leva anos a desenvolver, ou seja, aquela sua primeira relação sexual que você teve quando tinha 15 anos, podem ter te transmitido o HPV, que ele fica em silêncio e depois quando tiver os 28 anos, por exemplo, ok, ter alguma lesão, então, ou seja, quando a pessoa até detecta, ok, HPV positivo, às vezes não é uma questão de estar a apontar o parceiro atual, você me passou, porque às vezes pode ser daquele lá, dos tempos do colono, que lhe passou e você não sabe, então, mas isso, por isso é que é importante. As consultas de ginecologia, e para isso já existe a vacinação contra o HPV, que é justamente para proteger as mulheres, que é para que essa possível infecção não evolua para lesões que depois vão dar câncer do colo uterino. Mas para isso é preciso, estão a ver a importância das consultas de ginecologia. Não é ir apenas ao médico porque tem problema, aí é que está. Ir ao médico para ter mais conhecimentos, para tirar dúvidas. Essas mensagens, mesmo telefonemas que estamos a receber. Isso mesmo, nos vossos médicos ginecologistas. Vocês têm que marcar consultas e ir mesmo com a vossa agenda com dúvidas. Doutor, tenho dúvidas sobre isso. Doutor, me ajuda. Eu não consigo calcular. Como é que eu calculo o período fértil? Consulta de ginecologia também é para isso. Realmente. A saúde vem estar aqui uma escola onde se aprende. Jordão, você ouviu bem o que a doutora disse? Tem que fazer uso do preservativo. Por favor, Jordão, está a perceber? E porque, atenção, o HPV nos homens pode provocar câncer do pênis também. Então é importante aqui alertar a sociedade, doutora, é importante aqui conscientizar, porque na sua maioria agora são os jovens com esses problemas. Então não vamos aqui romantizar o momento, é importante se prevenir para não ter que chegar em outros extremos, não é? E falando ainda, vamos à nossa última mensagem, porque o nosso tempo mesmo já está a se acabar. A doutora aí fala sobre os assentos, sobre recorrer à medicina empírica, natural, veio a prima, vai lhe falar, não, estás com isso, então faz assento e tal. É uma nossa ouvinte que mandou uma mensagem, diz o seguinte: eu estou com quisto já há 2 anos. Já fiz consulta, já fiz tratamentos, mas não passa. E por acaso aconselharam-me a fazer assentos. Já fiz assentos e ainda assim esse problema continua. Antes de ontem tive uma recaída e creio que foi por conta desse problema. Então, quistos. Acredito que a ouvinte esteja a falar que tem quistos no ovário. Então, assim, assento. Você quando fizer o assento, aquele vapor vai para onde? Para a vagina, né? O quisto está onde? Nos seus ovários. Então, se você, cara ouvinte, pega aí o telefone, vai ao Google e escreve só útero para aparecer uma imagem. Então, você vai ver que este tal assento que você está a fazer, este vapor que está a fazer, não vai chegar nos seus ovários. Então, às vezes é uma questão, tá a ver, de lógica, porque às vezes as pessoas são enganadas. É mesmo só porque não usam a cabeça para ter um pensamento lógico, porque se a pessoa conhecesse o aparelho reprodutor, ia se questionar, mas então, esse assento que eu vou fazer, como é que vai chegar até os meus ovários onde eu tenho quistos? Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, isso é uma aldrabice. Segundo, os quistos, tem que saber que tipo de quistos é que são, porque os ovários muitas vezes podem ter o quê? Quistos funcionais, ou seja, que faz parte do próprio funcionamento dos ovários. Porque se uma mulher, por exemplo, tiver condições de, durante um mês inteiro, fazer todos os dias uma ecografia,
todas em algum momento vão ver algum quisto. Faz parte do funcionamento dos próprios ovários. Então, pode ser essa mulher ou está a coincidir que a altura que tem ido à consulta de ginecologia é a altura que tem aquele quisto, mas que é um quisto que é funcional, e ela já está aterrorizada, mas esse quisto não sai e faz parte do próprio funcionamento, que tem coincidido que quando ela vai à consulta pode ter esse quisto funcional. Ou então, ok, pode ter agora os quistos que não são funcionais. É preciso classificar esse quisto, saber o tamanho desse quisto, se tem septos, se não tem septos. Então, existe aí uma classificação. E, claro, dependendo dos sinais, dependendo dos sintomas, ou seja, dependendo do tipo de alterações que está a provocar na vida dessa mulher, se fazer o devido tratamento, que temos às vezes o tratamento medicamentoso que se faz por alguns meses e que depois se pede que é para fazer o controle, sim, ou então que muitas das vezes é preciso mesmo o tratamento cirúrgico. Agora, essa mulher também pode ter ovários poliquísticos, que nós chamamos a SOP. SOP, que é a síndrome de ovários poliquísticos, que, ou seja, que é uma mulher que os seus ovários têm vários quistos. Então, isso já é uma outra condição, que nesta condição, a síndrome de ovários poliquísticos, não tem cura. É uma doença que é crônica, que os tratamentos que se fazem, que não é um tratamento como tal, porque não tem como tratar de facto essa situação, mas é no sentido para equilibrar, que é uma doença crônica do aparelho endócrino, ou seja, tem a ver com a questão hormonal, e que a melhor forma de achar um equilíbrio, o que é? Atividade física e uma alimentação ideal para essas pessoas, que geralmente são mulheres que costumam ter falhas da menstruação, que há mulheres que ficam 1, 2, 3 meses sem menstruar, depois vêm com muita dor, outras até 5 meses sem menstruar. Então, mas que isso é preciso mesmo consulta de ginecologia, mas consulta de ginecologia mesmo de qualidade, não é atirar-se só em cada beco, em cada canto, porque às vezes a pessoa vê num bequinho, tem uma placa, faz-se consulta de ginecologia. Pelo amor de Deus, para isso, para estar a ir em becos desses, vai à maternidade. Temos Lucrécia Paim, temos Gangula, temos a Zancote, que tem médicos ginecologistas especializados e de qualidade, que realmente estudaram, que a pessoa sabe que realmente estudou, e não nos bequinhos porque faz-se consulta de ginecologia. Exatamente, doutora Denise, foi um prazer tê-la aqui no nosso consultório. Ai, parece que o tempo voa, não é? A doutora tem que voltar, porque estamos em março mulher. Então é importante aqui, creio que ficou aqui ainda algumas questões, algumas coisas por se dizer claramente. Mas do fundo do nosso coração agradecemos mesmo, doutora. E considerações finais, recomendações, por favor. Então, mulheres, meninas, mamães, papais, é importante levarem as filhas ao ginecologista assim que começam a menstruar, para se ensinar, né, como é que se usam os pensos, porque temos os pensos, temos o tampão, temos copos coletores, então tem muitas formas, então, para aprenderem a usar, para saber da responsabilidade, porque sim, a partir do momento que começa a menstruar, essa menina já é mulher, porque já pode o quê? Ter um bebê. Então é preciso essas orientações todas. E mulheres adultas que só têm o hábito de ir ao ginecologista quando têm um problema, ou então porque há mulheres que só vão quando estão grávidas. Sim, há mulheres que só fazem consulta quando estão grávidas.
é importante ir, porque precisamos de prevenir. Isso para vocês aprenderem a fazer o autoexame da mama, que deve ser feito todos os meses, geralmente uma semana após a menstruação. Toda mulher em casa, sozinha, de frente a um espelho, tem que fazer a palpação das mamas, que é para ver se não tem nódulo nenhum. Deve visualizar as mamas para ver se elas não estão com um tamanho diferente, assim que chama muito a atenção, se não tem lesões na mama, se não sai secreções no mamilo. Se você não está a amamentar, não tem que estar a sair secreções no seu mamilo. Então é importante também para poderem fazer o Papa Nicolau, que é o exame de rastreio do câncer do colo do útero, para poderem fazer ecografias pélvicas transvaginal, para ver se não tem quistos do ovário, que vocês gostam muito, para ver se não tem miomas uterinos também. Então precisam ir pelo menos uma vez por ano à consulta de ginecologia. E que sim, e que vão precisar fazer exames. Não adianta você querer poupar na saúde para depois ter que gastar aonde? No hospital, no internamento, no tratamento e depois no óbito, etc. Não, tem que prevenir e sim, vão precisar fazer exames também. Exatamente, doutora Denise, muito obrigada mais uma vez. E para quem quiser ter a consulta com a doutora, onde pode localizar? Bom, eu não sei o número de cor, deixa aqui ver. Então, as consultas é consultório, que é o CDM, que está localizado na Rua da Liga Africana, pois no edifício Rei Catiavala. Lá está o consultório que se chama CDM. O contato para marcação é o 946 52 74 39. Não liguem com urgência, porque a minha agenda, digo mesmo, não é fácil. Então, mas liguem para agendar a vossa consulta, para começarem a ter seguimentos de forma rotineira. Então é isso, estimado ouvinte, não perca essa oportunidade. Espero bem que tenha anotado aí os contactos e a localização e procure então a doutora Denise. Agradecemos também assim, estimados ouvintes, pela vossa participação, pelo vosso contributo, por terem deixado aqui as vossas mensagens e até mesmo por terem ligado para nós. Rádio Stop FM 107.3.